Olá, boa tarde. Eu sou Mara Beltrame, terapeuta, e nós estamos aqui para falar sobre caminhos seguros para acabar com a ansiedade e devolver a você a sua vida, a vida que você tinha antes. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje, esse vídeo de hoje faz parte de uma série Sintomas da Ansiedade. E hoje nós vamos falar sobre um dos principais sintomas que acometem as pessoas com ansiedade, que é a falta de ar. Então, seja muito bem-vindo, coloca um likezinho aí, tudo aquilo que você já sabe de praxe, para que isso chegue a mais pessoas. E vamos discutir a ansiedade a partir da questão da falta de ar. Combinado? Vamos lá então. Gente, então, a ansiedade do ponto de vista físico, orgânico, a falta de ar do ponto de vista físico e orgânico é o encurtamento da respiração, né? A pessoa ansiosa, ela acaba tendo uma respiração mais curta. E isso sim traz consequências para o dia a dia, porque a pessoa fica mais cansada, ela não oxigena o corpo 100%. Então, é verdade sim que as pessoas que sofrem com falta de ar têm mais cansaço. E isso prejudica o rendimento das atividades, da memória, do bom humor. Isso é a pura verdade, isso acontece de verdade se você tem essa questão de falta de ar. Acontece também, gente, que eu ouço no meu consultório, né, pelas pessoas que passam por mim, procurando então entender da onde vem essa ansiedade. Acontece que a pessoa ela tem sim questões emocionais para serem olhadas, né? Então, gente, para você não achar que eu tiro do nada, digamos assim, né? Eu mesma já sofri muito com essa falta de ar, mas lá na minha infância, quando eu era muito pequena, gente. E eu vou começar contando a minha história para você ver como eu me conecto com você e como você pode ter total confiança em tudo isso que eu vou falar, porque há muito tempo eu estudo mente, pensamentos, como mente ela tem diretamente conexão com o nosso corpo, é ela que influencia o nosso bem-estar, nossa saúde física, ok? Então, gente, eu quando era muito pequena, sei lá, meus 9, 10 anos, eu sofria pra caramba com falta de ar. E eu vou contar pra vocês uma história, que eu trago inclusive culpa dessa história. Acontece que numa das minhas crises de falta de ar, eu queria carinho, proteção. E isso acontece com as crianças. As crianças querem carinho, proteção. E eu estava com muita falta de ar, ou seja, eu estava perdida no mundo, né? Com medo, com muito medo. E eu lembro que o meu pai percebeu que eu estava passando mal e foi me acolher, me deu colo, né? E eu disse que eu estava com falta de ar. E ele ficou muito preocupado, mas muito preocupado mesmo. Chamou logo um sobrinho para dirigir o carro e ele foi no banco de trás comigo. Na época nós tínhamos um Opala. Eu não sei se você conhece, sabe o que é um Opala, mas é um carro que atrás ele era relativamente grande e atrás tinha um banco, no caso um banco único, né? Então, o meu pai foi atrás comigo, me carregando no colo, eu deitadinha, e o sobrinho dele na frente dirigindo. E nós fomos quase que imediatamente para o hospital. E olha só, querido no meu pai, né? Ficou agoniado, né? Por ver a sua filha. Gente, era muita falta de ar. Eu procurava e o ar não vinha, né? E aí, eu lembro que no caminho, no trajeto, eu já fiquei boa. Ou seja, eu me senti tão amparada, tão protegida, tão amada, que a minha falta de ar passou. Mas aí, por um outro lado, pensa com a cabeça da criança. Eu queria mais daquilo do meu pai.
E já pensou se eu dissesse no meio do caminho, pai, eu melhorei, eu não preciso mais de médico, eu estou boa? Ia gerar, não sei, talvez desconfiança, tá, mas estava, não estava, estava fingindo, enfim. Aí, na metade do caminho mais ou menos, eu me dei conta disso e eu continuei fingindo que eu estava com falta de ar. E isso me gerou uma profunda carga emocional, aliada com a carga anterior, de culpa, porque eu menti. Mas eu quero que vocês vejam do ponto de vista da falta. O que é que provoca a falta de ar? Gente, porque o ar em si, ele existe. É como eu digo, ele existe para os bilhões de pessoas que existem no mundo. O ar está aí disponível para todos, né? Mas os nossos componentes emocionais fazem com que a gente encurte a respiração e a gente precise mesmo buscar, como se estivesse faltando o ar do lado de fora. Então, para você perceber, entender que eu já passei isso na pele, depois eu vou te contar anos depois o que aconteceu, né? Na nossa caminhada aqui, na nossa live de hoje, enfim, nessa aula de hoje. E eu vou te ajudar também, ok? Então, gente, para vocês verem que por trás existia um sintoma, uma dor emocional lá quando eu era criança e eu estava com falta de ar. Eu estava com muito sentimento de abandono, de estar sozinha, de não saber o que fazer. E isso, gente, isso gera muita angústia e gera a falta de ar. E isso é um sintoma ligado à ansiedade. As pessoas ansiosas sentem muita falta de ar. E eu já atendi pessoas que vieram a mim depois de ir várias vezes ao pronto-socorro e o médico examina a consulta e diz: você não tem nada, é coisa da sua cabeça. E eu vou repetir mais uma vez, é evidente que a gente sente, mas a gente sente porque sentimentos têm endereço, eles têm endereço certo, ou seja, eles afetam o nosso corpo em alguma área, em alguma medida. E a ansiedade e falta de ar estão intimamente relacionados. Então é sobre isso que nós vamos falar. E lembrando mais uma vez que eu sou especialista em emoções, em curar a ansiedade e devolver para você a vida que você tinha antes. Ok? Então, vamos então trilhar alguns caminhos aqui juntos. Ok, você sente falta de ar e eu te entendo profundamente. Você tem a impressão que você vai sufocar e você vai morrer. E você busca na janela, você busca... Porque eu assim, gente, depois que eu tive a minha crise depois de adulta, eu buscava na janela, parecia que ia faltar, que eu ia morrer. E eu ia na janela, eu abria a janela para ver se vinha um arzinho a mais para eu conseguir respirar. E a gente sente isso mesmo, a gente sente que vai sufocar e que vai morrer. E o que a gente faz então? Vamos fazer essa caminhada juntas então? E depois você coloca aí embaixo suas perguntas, enfim, as suas considerações. Se você quer entrar em contato comigo pelo direct, eu vou te responder com maior carinho e maior atenção. Mas vamos continuar a nossa construção. Eu tenho que lembrar que eu tenho que olhar aqui, porque senão parece que eu tô olhando, né? Olhando para o lado, eu tenho que olhar aqui na câmera. Ok, gente. Então vamos lá. O Instituto Heart vem há muitos anos desenvolvendo pesquisas em relação à falta de ar e ansiedade. E, gente, essas pesquisas científicas eu tenho olhado, tenho lido, né? Se eu abrisse meu armário aqui agora, você ia ver a imensidão de livros. Então, o que eu trago para você é conhecimento sistematizado, conhecimento lógico trazido de livros de pessoas que estudam e a minha experiência. Esses dois fatores para ajudar você a resolver, a tratar suas questões de ansiedade, de falta de ar. Ok, gente? Então, gente... Eu vou olhar de vez em quando aqui, porque eu fiz várias anotações e eu não quero deixar
nada de fora, porque eu sei que tudo é importante, né? Então, gente, ansiedade, nós podemos trabalhar ela, eu já vou começar aqui, né? Nós podemos trabalhar com ela a nível pessoal, a nível social, a nível de comunidade. Comunidade que eu quero dizer mais global, certo? Então, nós vamos falar sobre isso e nós vamos falar também sobre os geradores de ansiedade. Afinal, do ponto de vista das emoções, que é a minha especialidade, da onde é que vem a falta de ar? Falta de ar e ansiedade, tá, gente? Às vezes eu vou substituir uma ou outra palavra, mas eu estou tratando hoje especificamente de falta de ar ligada à ansiedade, ok? Então tá. Então, o que é? O que é essa falta de ar? Da onde ela vem? Qual o gerador, tá? Então, a obstrução que a gente sente, ou seja, esse sufocamento, ele não é real. Ele é real no sentido de que a gente sente no corpo, mas ele vem de um estado ansioso nosso de sufocamento da nossa vida. O sufocamento simbólico, eu não sei o que fazer, eu tenho uma dor enorme dentro de mim que me sufoca. E que dor é essa? Essa dor, gente, ela é distinta para todas as pessoas, para muitas pessoas, né? Ela pode vir, como eu sempre digo, de uma falta de abandono, de uma sensação de estar perdida no mundo, de não ter acolhimento, de ter que fazer tudo sozinha, de ter sobrecarga na sua vida e você não está dando conta de algo, de uma demanda muito séria, né? Digamos que seja uma demanda familiar, pode ser que envolva a doença de pessoas da família, pode ser questões financeiras, enfim, a causa em si, ela é muito diferente para cada pessoa. Mas perceba que essa causa externa, ela te causa, então, um sufocamento. Você não sabe para onde ir e como resolver as suas questões. Então, gente, o que acontece isso, né? Eu descobri através dessa insegurança que eu tinha muito pequena. Pode ser que a sua falta de ar tenha vindo de uma insegurança em outro estágio da sua vida. Então, não importa em que estágio você está ou você estava quando teve início os teus sintomas. Mas o momento que teve início, ele tem muita importância para a gente trabalhar nossa autocura, certo? Ou a cura através da terapia no consultório. Por que eu falo autocura? Porque você pode me procurar caso você necessite para um atendimento, mas aqui eu quero te entregar conteúdo de valor para que você possa dar os primeiros passos e talvez todos sozinha, tá? E por isso que eu chamo de autocura, porque é possível você transpor esses obstáculos e curar a sua falta de ar, ok? Então, gente, a minha história com essas dificuldades, depois de receber muitos cuidados e de meus pais me levarem a médicos e de tentar buscar, acho que eu fui amadurecendo porque eu fui tendo mais carinho e mais atenção e passou. Mas no momento de pessoa adulta, onde eu tive uma crise existencial mais ligada ao meu casamento, insatisfação no meu casamento, eu fui ter de novo episódios de falta de ar. Então, se você teve mais recentemente os teus sintomas de falta de ar, provavelmente já surgiu neste momento. Mas às vezes ele faz gancho com algo que vem lá do passado. Independente de qual situação seja sua, a gente sempre busca lá nas origens, lá no passado, porque é lá que tudo começa, ok? Então vamos lá. Então agora você está aí me ouvindo, você já detectou, você já diz, eu sofro disso há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, já fui ao médico, já tomei medicação, ainda tomo, parei de tomar, enfim, as histórias do lado de lá são muitas. E eu, neste momento, acolho todas as histórias e vou ler abaixo os seus comentários, tá? Então já estou me conectando aqui com você
Embora esta aula esteja sendo gravada neste momento, eu me conecto com quem vem até mim depois, tá? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e seja acolhido agora no meu coração e que eu consiga te dar o melhor de mim para que você encontre pelo menos uma resposta agora, uma resposta que faça sentido para sua vida, ok? Então vamos lá. Por onde começar, gente? Por onde começar essa busca? Então, nós precisamos primeiro devolver a ordem interna. Nós vamos devolver a ordem interna para nós mesmos. Devolver a ordem interna, gente linda, é colocar pai e mãe dentro de nós, do nosso coração. Essa é a ordem interna. Talvez você diga, não faz o menor sentido, Mara, isso que você está falando. Mas quando há uma desordem interna, nós precisamos do sopro da vida e por isso que nos falta ar. E da onde é gerado o sopro da vida, o nosso sopro, a nossa vida? Através da conexão pai e mãe. Mesmo que você tenha nascido de um ato único, que sua mãe e seu pai se encontraram por um acaso, você nunca conheceu seu pai, sua mãe, não importa neste momento a história. Importa que você precisa, neste momento, colocar dentro de você, restabelecer a ordem da sua existência. E a ordem da sua existência é colocar pai e mãe no seu coração. Então, neste momento, você fecha os olhos um segundinho, um minutinho, 30 segundos, e você diz, eu acolho minha parte, a parte em mim que tem pai e mãe. Mesmo que você não conheça, mesmo que sua vida tenha sido difícil, mesmo que você tenha apanhado, mesmo que você tenha passado fome, tá? Você acolhe, porque você tem uma parte de pai e mãe, senão você não estaria vivo. Então é essa parte que você tem que se perdoar e acolher. Então vamos lá, fecha os olhos e acolhe. Eu acolho você, meu pai. Eu acolho você, minha mãe. Eu honro a história de vocês. E honrando a história de vocês, eu honro a minha história. Parte de mim. E assim eu começo a me estabelecer inteira. Quando eu me coloco inteira, eu recebo o sopro da vida e recebo a vida através do ar que eu preciso do primeiro segundo da minha vida até o último, certo? Então fique nesse estado lindo. E aí nós vamos ver. Eu falava que o Instituto Hart, que é um instituto, não é do Brasil, ele estuda essas conexões que a gente tem essa conexão de coerência cardíaca. Coerência cardíaca não diz respeito só ao físico, o número de batimentos cardíacos que um médico avalia, né? Através do pulso, através dos aparelhos. Não é esta coerência cardíaca que a gente fala. A emoção, sim, ela abala a coerência cardíaca e às vezes a gente fica muito acelerado. Mas o Instituto Hart, ele vem olhar a coerência cardíaca, mente, coração, emoções. E é essa coerência cardíaca que nós vamos devolver para você nesse minuto, nessa nossa conversa. Então, essa coerência cardíaca, ela vem justamente de colocar em paz vários aspectos da sua vida, da sua história, o que te aconteceu, o que te trava. Então, nós fizemos a parte que é a conexão com pai e mãe, que é você. Gente, não diz respeito ao pai e mãe carne e osso, como a gente diz, tá? É a parte pai e a parte mãe que pertence a você, que te deu origem, que te deu vida, ok? Está em paz com isso? Muito bem. Então, gente, os efeitos colaterais da falta de ar, eles são parecidos com, sabe quando a gente tem uma falta de algum suprimento dentro do corpo e a gente tem que repor, né? A gente tem que repor de alguma forma a medicação e aí
como quando a gente faz exercícios também, né? E a gente podia pegar 1000 exemplos, né? Mas quando a gente tem algum déficit de algum componente dentro do nosso corpo, a gente tem que colocar em dia, né? Então, esses déficits emocionais, né? Essa falta de emoções que nos davam, lembra da minha história? O que eu sentia? Quando eu tinha essa falsa ideia de eu estar abandonada. Porque vocês viram pela minha história que meu pai estava aí do lado, prontinho para me dar atenção, carinho. A minha mãe talvez estivesse com meus irmãos menores, atendendo ou cuidando da casa, porque isso era à noite, talvez cuidando da janta, lavando a louça, e meu pai estava por aí. Então vocês veem pela minha história que essa carência que eu falo, ela é uma carência ilusória. A gente sente como falta, a gente sente uma falta enorme, enorme, enorme e a gente se sente inseguro. Mas nem sempre essa falta ela é real. Porque o que conta mais é o que vai na sua emoção. Você pode estar sim órfão de pai e mãe, mas você pode sentir essa falta grandemente ou não, certo? Então nós vamos devolver essas emoções, ok? Então, eu tô olhando aqui, gente, porque eu quero falar para vocês de todos os itens que eu coloquei aqui, né? Então, olhando para as emoções, começa a pensar. Tem alguma coisa que te incomodou, que está na sua memória, onde você se sentiu muito inseguro, como se fosse faltar parte da sua vida? Então, carinho de pai, carinho de mãe, falta de pai, falta de mãe. Então você vê como faz sentido? Eles são a vida, eles são o sopro de vida, mas a gente coloca isso como emoção. Então, se eles estão ocupados, de repente a gente sente como uma falta muito grande. E isso gera as primeiras emoções, que depois vão levar para a falta de ar, tá? Teve algo que você teve muito medo, que você sentiu vergonha? Porque quando a gente sente vergonha também, a gente tem vontade de se tapar, de se esconder. E essa vontade de se fechar, ela fecha também, porque a mente comanda o corpo. Então, ela acaba fechando aqui também as tuas vias respiratórias e tu acaba assim, pode passar a ter falta de ar, né? Se foi um medo muito grande, então acelera o coração e depois vem, sabe, aquele momento que você precisa, parece catar a vida, né? Procurar novamente a vida. Então você vê que tudo isso é real na sua vida, mas é uma realidade que é tão diferente para cada um e é uma realidade que tem grande carga emocional. Grande carga emocional. É como se você recebesse assim uma dose muito grande de uma carga emocional forte, medo, vergonha, abandono, algum receio. E isso tudo vai influenciar. Então você pode ter desencadeado ali uma falta de ar ou ela se acomoda naquele evento e quando vem um outro evento parecido, uma outra história parecida, aí sim ela permanece. Então, a minha lá da infância foi suprida, mas depois, muitos anos depois, eu me senti novamente com a carência de um afeto e aí veio minha falta de ar, aí sim eu fiz tratamento e coisa e tal, lá na minha coleção de doenças, tá, gente? Então, como que a gente faz isso? Ok, Mara, eu entendi tudo isso, eu entendi que é uma emoção, mas essa emoção está em mim, como eu faço? Então, comece a procurar os medos que você teve, e quando vem o medo, é como eu sempre digo, a gente não se afasta do medo, a gente acolhe, porque agora você olhando o medo lá da sua infância, ou olhando o medo de 1 ano atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás, e aí você diz de repente, tudo começou quando eu perdi, meu pai faleceu, minha mãe faleceu, eu tive uma perda, tem pessoas que têm perda, inclusive financeiras, falência de uma empresa. Então, alguma perda. Quando a perda vem junto o medo, a insegurança, né? E a gente quer buscar a vida. E a vida é representada pelo ar que a gente respira.
Você consegue entender como do ponto de vista emocional é isso? Então, quando você começa a procurar seus medos, suas histórias, você olha com o olhar de hoje, você vai lá, você traz para a memória e você acolhe. Você acolhe. Hoje você consegue acolher a sua história, tá? E aí, quando você acolhe a sua história, você perdoa a sua história. Perdoa se você teve um pouco de culpa. Lembra da minha história de novo? Que eu tive culpa depois. Porque eu, saí mentindo pro meu pai que eu ainda estava doente. Mas é que aquilo tudo veio assim, nossa, e se eu falar agora que eu já tô melhor? E eu não sabia tudo isso que eu estou falando para vocês, eu era uma criança. Então você imagina tudo que veio na minha cabeça. Então eu fiquei aí quietinha no colo do meu pai e de vez em quando ainda eu fazia assim, para que ele percebesse, não, ela tá ruim mesmo, ela precisa ir pro hospital. E aí ele me dava mais carinho e mais atenção ainda, e aquilo passava mais ainda a minha falta de ar. E ao mesmo tempo eu estava naquele duelo interno. Nossa, e se ele souber, se ele desconfiar que eu não tô mais ruim, não tô mais com falta de ar? Então, para querer a atenção dele, de vez em quando eu ainda fazia de novo. Assim, e ele pensava, não, deixa eu acolher mais ainda minha filha. E era tudo que eu precisava, de um acolhimento. E aí você pode estar se pensando, ok, Mara, você teve o acolhimento do seu pai naquele instante, mas eu não tive. O meu pai era realmente ausente, ou minha mãe. Eu apanhava, eu fui abandonado, eu sofria, eu passei fome, né? E é por isso então que você está aqui me ouvindo, porque aí isso ainda está presente na sua vida. E aí que eu quero que você entenda que eu estou te acolhendo agora. Se você está com falta de ar ou você conhece alguém e você está me ouvindo agora, é porque esse conflito ainda está dentro de você. E é isso que nós precisamos curar. Então nós vamos curar agora este conflito. Então a técnica que eu vou te ensinar agora é para começar a curar, mas você vai fazer isso hoje comigo aqui agora, e amanhã, e depois. E faz isso até você entender que você já limpou praticamente tudo, ou tudo que veio nesses dias. Talvez ainda fique um pouquinho mais, você precise realmente de uma terapia, e eu me coloco novamente à disposição, ou no meu curso, certo? Que vai ao ar aqui no final do mês, não sei que época você está vendo esse vídeo, mas eu tenho esporadicamente curso para tratar de ansiedade, para acabar com a ansiedade e te devolver a vida de antes, tá? Então vamos lá? Vamos fazer a conexão, vamos entender essa técnica? Vamos lá? Deixa eu me concentrar aqui um pouquinho, te acolher você que está ouvindo a live aqui agora. Você vai se conectar, respirar, fazer 3 respirações profundas. Três respirações comigo. E você vai pensar, o que é que me deixa inseguro ou insegura hoje, agora, aí? Seja independente de que data for que você está olhando, assistindo esse vídeo. O que me deixa inseguro ou insegura hoje? O que me deixa frágil? O que me impede de ter uma vida tranquila? O que me impede? O que está me deixando frágil? Procura que você sabe. O que te deixa frágil? É o seu trabalho? É sua insegurança em relação à sua idade, sua aposentadoria? É em relação à sua falta de trabalho? É em relação a você ter que cuidar dos pais idosos? É em relação a afetivo no sentido de relação íntima, marido, esposa, esposo, não está dando certo, você está sem um relacionamento? O que é que te deixa frágil e inseguro agora, neste momento? Tome posse disso. Olha, é como se você estivesse olhando a sua história aqui na sua frente. Essa história não te amedronta. Pelo contrário, você olha para ela com discernimento, como dizendo assim, eu sei, é essa história. É exatamente essa história. Quanto mais clara estiver a história para você, mais você vai ter essa conexão, mais você vai tomar posse do que é teu de direito. Teu de direito é teu direito
de respirar tranquilo e livremente. Porque essa é devolver a vida que a gente tinha desde lá do início, né? Essa é a nossa essência. Então respira, entra em contato com essa história, com a tua história, o que te deixa segura, o que te deixa insegura, o que te deixa frágil. E é essa fragilidade que nós vamos acolher, ok? Vamos acolher agora essa fragilidade. Essa fragilidade, ela te deixa fraca, sem energia, frágil. Te deixa frágil mesmo. Então, o primeiro passo é olhar a força que tem essa história. Essa história que te deixa frágil é onde você vai encontrar a sua maior potencialidade, a sua força. Procura aí e pensa, é mesmo? Se eu estou aqui agora, lutando até para ter uma respiração tranquila, liberta, fluida, nossa, é porque eu sou uma guerreira, eu sou um guerreiro. Então, você acolhe, você procura um ponto forte dessa história. Procura um ponto forte dessa sua história. Mara, mas eu não consigo, é uma história muito triste. Tem um ponto forte. Procura aí, fecha os olhos, pode me ouvir de olhos fechados. Tem um ponto forte na sua história. Sabe quando o barco tem como é que a gente diz? Não é estacionar, desculpa, me fugiu o termo. Quando o barco tem que ficar no cais, né? Atracado, acho que é isso, né? Os navios ficam atracados no cais. Eles colocam uma âncora bem pesada para a maré não levar, né? Maré, seja de mar, de rio, né? Para a maré não levantar, não levar o barco. E você colocou aí nessa história uma âncora. Só que essa âncora, ela tá te dando uma falsa sustentação, porque você está ainda na falta de ar. Então agora você olha qual a âncora que você colocou aí e você olha que junto dela tem a tua força. Você não percebeu, porque precisou muita força para colocar essa âncora aí. A âncora é um material muito, 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 muito pesado. É um ferro pesado, né? E a gente precisou de muita força para tirar ela e colocar ela no fundo do rio, no fundo do rio, vou falar rio, pode ser mar também. Então precisou de muita força. Então aí está a tua força. Na própria história sua está a sua força. Procura aí, procura a sua força e diga: bem-vinda à minha história, bem-vinda à minha nova história. Bem-vinda. E aí você traz a força de volta no foco, com o pensamento. Traz essa conexão de volta. Pensamento positivo referente à sua história. Então, a gente fez passo 1, revisitar a história honrando essa história. Diga, eu fui forte, eu fui guerreira, guerreiro, você honrou a história. E agora você coloca pensamento positivo nessa história. Onde tinha dor, tristeza, peso, você coloca pensamentos positivos nessa história. Que é isso que vai te alavancar. Agora a gente vai começar a tirar essa âncora. A gente tira essa âncora que era a história ruim, pesada, mas que a gente não sabia que a nossa força estava aí. A gente issa de volta, né? A gente traz de volta essa âncora e a gente olha para essa âncora dizendo: obrigada, minha história. Obrigada, eu precisei ficar ancorada aqui até agora, parada, mas agora eu tenho força de seguir adiante. Eu honro a minha história, eu limpo todas as minhas culpas, seja qual culpa você tenha. Tem alguma culpa aí e você entra em contato com essa culpa. Entre em contato com essa culpa, um trauma, seja o que for, e limpa ela. Limpa esse trauma, limpa. Como é que a gente limpa? Olhando de frente com leveza, com positividade. Mara, mas tá muito difícil, não tem nada positivo. Tem sim, procura aí, é um tesouro. Os garimpeiros para encontrar pedra preciosa é muito difícil. Eles têm que cavar muito. E a gente olha, a gente vai tirando a lama, o barro, a terra,
até encontrar pedra preciosa aí. E aí você vai encontrar esse tesouro, esse diamante e se alegrar com isso. E se você, aqui que está o outro segredo, se você não encontrou neste minuto, você vai se alegrar da mesma forma. Porque o que te trouxe do início da live até agora, você já não é mais igual, você já não é mais o mesmo ou mesma. Coloque alegria nessa caminhada que você fez hoje. Nessa busca dessa pedra preciosa, mesmo que você não tenha encontrado. E aí você coloca foco nisso. A partir de hoje, todos os dias, eu vou fazer essa busca, como se eu estivesse procurando um diamante num garimpo. Tem gente que demora um dia, tem gente que demora semanas, mas vai encontrar a pedra preciosa. E não tem a menor chance de você encontrar, porque o seu pensamento negativo pode estar dizendo, mas tem gente que não acha o diamante no garimpo. Mas acontece que nesse garimpo da sua alma, da sua existência, da sua potencialidade, tem sim o diamante aí. Então, inevitavelmente você vai encontrar. Encontre o diamante, se alegre se não for neste minuto. E aí, olhando o seu diamante, que é a sua história, você honra, você agradece, você se conecta com isso. E aí você devolve para você o centramento. Lembra que eu falei lá no início? Você está completo agora. De pai, mãe, de histórias. Nesse foco é que você vai traçar os seus objetivos de vida aqui para diante. Não mais com esse tumulto interno. Nessa lucidez que você tem agora. Aí sim você traça um objetivo de vida e todo dia você foca nesse objetivo. E todo dia você tira uns minutinhos para fazer essa limpeza, esse garimpo. E aí você faz um ciclo de 7 dias, de 14 dias, de 21 dias, devolvendo. Você percebeu quais são as preciosidades? A preciosidade já está dentro de você, ela só precisa ser resgatada. Com a interiorização de pai e mãe, com a honra da sua história, honrando a sua história, seja qual for ela, devolvendo a você todas as partes que estavam bagunçadas, pensamento positivo, porque em toda história há um pensamento positivo, há uma força, há a sua integridade, o seu inteiro está aí. E aí você pode respirar livre hoje, agora, amanhã. Você pode começar a respirar livre. E eu te convido a ficar mais uns minutos aqui. Eu vou terminando a live, aqui a aula, porque vai estar nos 2 canais, no Instagram. Eu te convido a ficar, a permanecer neste estado. A live vai terminar, a aula vai terminar aqui no YouTube, mas você permanece o tempo que você precisar e volte. Faça isso mais vezes. Mais vezes. Entre em contato com a sua história, que a história mais linda para você honrar é a sua própria história. Ok? Entre em contato com o seu modelo de fé, se você precisar, né, com a sua divindade. Conecte com a sua divindade interior. E eu me despeço aqui. Sou Mara Beltrame, especialista em emoções, especialista em acabar com a sua ansiedade e devolver a vida de antes. Um grande abraço e até mais.